O Governo prepara-se para apresentar uma agenda para o crescimento antes do Conselho Europeu de Bruxelas, dias 16 e 17 deste mês. Na sua opinião, o que é que acha que faz falta constar desta agenda para o crescimento? O que é preciso para impulsionar a economia? Olha, aquilo que eu lhe disse há pouco, era importante que o ponto 1 dessa agenda, não vai ser com certeza, mas o ponto 1 dessa agenda fosse a redução séria da dimensão do setor público e portanto, dos setores protegidos da economia, dos setores que não estão expostos à concorrência. E, portanto, esse é que é o grande tema que está em questão. E enquanto esse tema não for, de facto, encarado de uma forma absolutamente decisiva e constituir o grande ponto da agenda política, andamos aí com... apenas a rodear o problema. Mas uma redução drástica do setor público ia implicar necessariamente despedimentos, ou não? Acha que haveria aqui uma forma de contornar? Não... Provavelmente também, mas não apenas isso, nem principalmente isso, não é? Portanto, um programa de privatizações mais ambicioso, uma clara redução da ingerência do Estado na atividade económica seria, de facto, uma peça fundamental dessa redução do peso do Estado. São sempre medidas que também têm alguma controvérsia. Por exemplo, aqui na vizinha Espanha, quando o governo de Zapatero anunciou a possibilidade de privatização dos principais aeroportos, os controladores fecharam o espaço aéreo e foi uma greve de grandes dimensões, com grandes repercussões económicas. Já sabemos que por trás deste tipo de problemas estão sempre interesses instalados e, portanto, quando se tomam este tipo de medidas, esses interesses reagem, não é? Mas isso é inevitável, quer dizer, com isso não podemos deixar de viver e ter a noção de que é mesmo assim. Mas se não quisermos enfrentar isso, o problema nunca mais se resolve. Portanto, também vamos continuar nesta morte lenta, não é? Portanto, nunca mais temos o problema da competitividade resolvido, o problema do endividamento resolvido, porque sem o problema da competitividade da economia globalmente considerado resolvido, o problema do endividamento nunca mais se resolve. Vamos continuar com a economia completamente desequilibrada e a endividar-se e acabamos por força de um provável garrote financeiro, ser depois obrigados a fazer isso em condições extremas, de extrema dificuldade. Axel Weber tem razão quando diz que Portugal, Grécia, Espanha e Itália viveram acima das possibilidades. Axel Weber diz uma coisa que aqui em Portugal há muita gente a dizer há muito tempo, não é? Portanto, isso não constitui novidade nenhuma. O que este senhor disse, já todos nós sabíamos. Mas não é um senhor qualquer, não é? O governador do Banco Central alemão. E, sobretudo, reflete um ponto de vista alemão que sabemos que, portanto, a Alemanha encara este tipo de ajudas que têm vindo a ser pedidas, que sempre com muita reserva, até porque aquilo que eu já lhe tenho dito aqui, a opinião pública alemã é muito reservada ou cética, ou hostil mesmo, em relação a este tipo de medidas de ajuda a países com tradição e, neste momento, prática também, de finanças públicas desalinhadas ou desequilibradas e, portanto, temos que perceber isso. Esses responsáveis alemães também são naturalmente sensíveis à opinião pública alemã. Há aqui uma outra questão para a qual o senhor aqui já várias vezes chamou a atenção, que são os testes de stress à banca. Vão ser realizados novos em fevereiro. Isto é a prova mais do que provada de que os anteriores não foram suficientemente credíveis. Não necessariamente. Quer dizer, o que eu penso é que, de facto, os anteriores, como aqui já se disse... Isto olhando, por exemplo, para os bancos da Irlanda, que passaram nos testes... Os anteriores deixaram passar coisas que certamente não deveriam ter passado. Agora, isso não significa que os testes de stress só devessem ser feitos uma vez. Não, os testes de stress devem ser repetidos periodicamente, portanto, com um ciclo anual, talvez, no sentido de verificar. Agora, é preciso introduzir, de facto, alterações no modelo que foi utilizado da primeira vez para verificar, portanto, a reação da capacidade de resistência dos bancos aos tais cenários de stress, para ver se desta vez temos resultados um bocadinho mais consistentes. Mas deviam ser incluídos mais indicadores. O grande risco é fazermos testes. Agora estes testes de stress e volta-se à conclusão anterior que está tudo bem outra vez. E depois há outros bancos outra vez a precisar de ajuda. Este modelo dos testes de stress e a divulgação dos seus resultados enfrenta uma dificuldade natural, que é, se vamos dizer que há muitos bancos em dificuldade, criamos alarme. Se vamos dizer que está tudo bem, as pessoas já não acreditam nos testes de stress. Portanto, isto é uma arma de dois gumes e não sei se é uma experiência que, em última análise, provavelmente não vai ter grande resultado. Mas é como num exame nacional, quando os alunos todos passam, temos sempre dúvidas se o exame de facto foi rigoroso. Exatamente, é a mesma coisa, exatamente isso. Portanto, é o que eu digo. O que devia ser analisado aqui também que não está a ser analisado? Mas também, se os testes, como lhe disse, se os testes de stress mostram que há uma quantidade considerável de bancos que não têm resistência suficiente para enfrentar um cenário de stress, isso pode ser analisado pela opinião pública de uma forma bastante negativa e gerar desconfianças em relação ao setor financeiro dos países onde esses bancos
estiverem localizados. Mas Portanto, há algum indicador que, na sua opinião, devia também fazer parte destes testes? Por exemplo, a liquidez ou qualquer outro indicador? Pois, agora dos tem sido bancos? dito que a liquidez não foi considerada nos testes iniciais e que agora devia ser considerada. Vamos ver em que termos, não é? Muito obrigada pela sua Nada, análise. Até para a semana. Fica então aqui a análise de Tavares Moreira, consultor do Banco Buy Europa e antigo governador do Banco de Portugal. Há algumas propostas que foram rejeitadas na reunião dos ministros das Finanças em Bruxelas e também a realização de novos testes de stress à banca em fevereiro.